Bom dia! Vamos retomar o nosso estudo do livro O que Aconteceu com Você, da Oprah e do Dr. Bruce Perry. Tava morrendo de saudade de fazer esse estudo com vocês. Esse estudo semanal que eu faço já há algum tempo. A gente já estudou um livro inteirinho que chamava Por que o Amor é Importante. Tá tudo aqui no meu Instagram e também tá salvo lá no meu YouTube, é o Sônia Andrade Oficial. Quem quiser estudar aquele livro, ele é incrível. E agora a gente tá estudando esse, da Oprah. Tô super feliz de retomar, né? Depois de um grande momento aí de pausa por causa do acidente da Aurora. Quem já me acompanha aqui já sabe de tudo que aconteceu, né? Então eu sou a Sônia Andrade, eu sou educadora parental, eu tenho 3 filhos. O Joaquim de 8 anos, a Martina de 5 e a Aurora de 3. E a Aurora teve um acidente com café e nós ficamos aí 60 dias, né? 32 dias no hospital e agora mais 30 dias em casa, com os cuidados principais ali até a gente conseguir entrar num ritmo de novo, né? Conseguir ficar mais tranquila. E hoje, depois então de 60 dias, 60 e poucos dias parado, nós vamos retomar o nosso estudo do livro Porque o Amor é Importante. Ai, gente, esse livro é tão bom, é tão importante, é tão impactante, é tão maravilhoso. Tanto quanto o primeiro que a gente estudou, Porque o Amor é Importante, que era demais. Esse aqui é O que Aconteceu com Você, olha, falando do livro anterior. Nós vamos retomar então o livro O que Aconteceu com Você. Deixa eu te explicar o que é esse livro. Não sei se quem tá aqui já tá estudando com a gente esse livro ou não. Nós já estamos no encontro 5. Como que funciona o nosso estudo? Então, nós começamos estudando. Eu sou educadora parental e meu principal foco é em trauma, mas não era. Né? Eu comecei a estudar, já faz muito tempo que eu estudo isso, já faz 4 anos que eu trabalho com atendimento de famílias. E aí eu fui me aprofundando, e agora eu tô me especializando cada vez mais em trauma. E aquele livro que a gente estudou antes, Porque é o Amor Importante, que, como eu já falei, está salvo lá no meu YouTube, todas as aulas, acho que foram 35 aulas que a gente estudou juntos, a gente vai lendo, eu vou lendo com vocês, tudo, a gente vai lendo e discutindo aqui, eu estudo junto com vocês, tá? Toda quarta às 10 da manhã aqui no Instagram, tá? E depois fica salvo lá no meu YouTube também. Aquele livro, ele explica pra gente como que o cérebro vai se formando e por que o afeto é o ingrediente principal para uma boa formação cerebral. É maravilhoso aquele livro. E aí eu fui me aprofundando, comecei a estudar cada vez mais a questão dos traumas, né? E aí escolhi esse livro para ser o próximo que a gente está estudando agora. Então nós já tivemos 4 encontros aqui, esse aqui vai ser o 5º encontro. Quem quiser ver os anteriores está lá aqui no meu Instagram e também no meu YouTube. E não tem problema, dá para continuar, tá? Não precisa ver os anteriores pra gente conseguir continuar juntas. Se você não quiser comprar o livro, não tem problema, a gente estuda aqui, você coloca o fone aí, eu vou lendo e vou comentando. Quem quiser fazer perguntas, faça perguntas, tá? Nós vamos estudar coisas bem impactantes, bem profundas. Coloca o fone, vai caminhar, vai cozinhar, vai limpar a casa, vai fazer algum trabalho manual, né? E aí vai escutando para conseguir ir estudando, que é um livro super profundo, super impactante, super importante. Quem escreve esse livro, gente? A Oprah, com um neurocientista, psiquiatra infantil, super especialista, que é o Dr. Perry, tá? É muito legal o jeito que ele traz as coisas. E esse livro é para todo mundo. Eu vou, só para vocês terem uma ideia, já que a gente vai retomar, né? Muita gente aqui com certeza não estava antes nos estudos. Eu vou ler para vocês o que eles dizem para quem que é esse livro. Olha só. Este livro é para qualquer pessoa, ó. O livro O que Aconteceu com Você. Ele fala sobre quem nós somos hoje é reflexo do que aconteceu com a gente na nossa infância, principalmente. Este livro é para qualquer pessoa que tenha uma mãe, um pai, um companheiro ou uma companheira, ou um filho que possa ter vivido um trauma. E se você, ou alguém que você ama, já foi rotulado como alguém que vive para agradar os outros, ou autossabotador, ou encrenqueiro, ou questionador, ou controlador, ou uma pessoa que não consegue parar um emprego, ou alguém que pula de relacionamento para outro, ou alguém que não consegue se sentir feliz aonde está, ou alguém que está sempre insatisfeito, ou alguém que submete, aí sou eu, a relações abusivas, ou alguém que parece que não tem um propósito, que está sempre em busca de alguma coisa, não sabe o que é, ou ligado no 220, ou tarará. Este livro é para você.
Da mesma forma, se simplesmente quiser entender melhor a si mesmo e aos outros, este livro também é para você. Sabemos que essa leitura o levará a refletir e, em certos momentos, provocará sentimentos que podem ser dolorosos. Para alguns, o conteúdo intenso e às vezes perturbador será um desafio. É um livro intenso, gente. É para quem realmente quer olhar, quer entender, quer assumir responsabilidades sobre a sua própria mudança agora que são adultos e quer assumir responsabilidades sobre as crianças, né? Que é nossa responsabilidade. Para outros, os conceitos sobre o cérebro poderão parecer estranhos e, a princípio, complicados de entender. Pedimos que tenha paciência e dê um crédito para nós, assim como dê um crédito para você mesmo. Quando achar a leitura muito difícil, pare, deixe o livro de lado por 1 hora ou 1 semana. Ele ainda estará lá no momento em que se sentir capaz de retomá-lo. Aqui, como a gente vai estudar juntos, o que eu quero pedir para vocês é, se vocês acharam muito difícil, tiveram alguma dúvida, ficaram assim, não sei se é bem isso, me escrevam. Por favor, me escrevam. Perguntem aqui se quiserem ao vivo ou me escrevam depois e eu vou sempre responder para vocês, tá? Se eu não responder na hora, eu respondo depois no particular. Mas me escrevam, não fiquem com dúvida, não fiquem, não, esse livro é muito complicado de entender. Não é para ser, por isso que nós estamos aqui estudando junto, tá bom? E quando estiver pronto para continuar explorando porque o que aconteceu com você molda a sua maneira de pensar, sentir e agir, seja bem-vindo de volta. Você poderá descobrir um caminho para seguir em frente. Gente, quem aqui já ouviu falar sobre crenças? Nós temos crenças limitantes. Isso tudo que você faz é baseado nas suas crenças. Nós temos que rever as nossas crenças. Nós temos que criar outras crenças. Quando a gente fala em crenças, a gente tem a sensação que a gente está falando de coisas que a gente acredita, certo? Então assim, eu tenho uma crença de que as pessoas, no fundo, são boas. Eu tenho uma crença de que sempre alguma coisa pode dar errado. Isso são coisas que a gente acredita. Mas não é isso que são as crenças. Nesse sentido que a gente usa quando a gente quer explicar comportamentos, autossabotagem, por exemplo, ou essa necessidade que a gente tem de agradar todo mundo, ou esse medo de fazer as coisas, essa baixa autoestima, que eu tenho, as minhas crenças são de que eu não sou capaz. Isso não quer dizer coisa que a gente acredita, porque o que a gente acredita é o que a gente pensa, o que a gente raciocina. Tá numa parte do cérebro que é o neocórtex. Eu já vou falar sobre as partes aqui de novo, que ele explica aqui no livro de um jeito super bacana. Vou até mostrar o desenho pra vocês, ó. Eu já vou retomar isso com vocês, porque eu acho que vai ser importante pra gente continuar. Olha que legal. Ele explica aqui as camadas do cérebro, eu já vou mostrar pra vocês. Mas eu queria continuar falando sobre crenças, por quê? As crenças que a gente diz nesse sentido não é o que a gente acredita. É o que nós estamos condicionados a partir dos nossos sistemas bioquímicos. O que isso quer dizer, Alce? É o que molda quem eu sou inconscientemente. Isso são as crenças nesse sentido que a gente diz. As crenças limitantes. Eu tenho que agradar todo mundo. Eu não sou capaz. Eu não sou suficiente. Se eu perder essa pessoa, eu vou ficar sozinha pra sempre. Eu não nasci pra ser feliz. Sei lá. Qualquer tipo dessas crenças que a gente nem sabe que a gente tem. Então, coisas do tipo, por que quando eu tô diante de um palco, sei lá, com um monte de pessoas, eu travo? São essas crenças que estão no nosso inconsciente. O que são as crenças que estão no nosso inconsciente, gente? O que são essas crenças que nos moldam? Quando nós fomos desenvolvendo, quando a gente nasceu e nosso cérebro foi se desenvolvendo, a qualidade de relações, o que a gente viveu com os nossos cuidadores principais, foi o que determinou como que esse nosso cérebro iria se desenvolver. Então, por exemplo, tá? Que são essas crenças. Se eu, quando era pequenininho, tinha muito medo de ficar sozinho, que todas as crianças têm, tá, gente? Porque o nosso cérebro nasce sabendo que precisa ter um adulto cuidador, senão morre. Porque nós somos um mamífero, o ser vivo mais dependente dos nossos cuidadores que existem no mundo. Nós precisamos de um cuidador o tempo todo com a gente no começo, senão a gente vai morrer mesmo. De fome, de sede, de frio, de sendo atacado, o que for, né? Por um predador, alguma coisa assim. Então, ele já nasce com esse instinto, ele precisa desse cuidador. E daí a gente deixa a criança sozinha, ela começa a chorar. E a gente fala, não, deixa ela lá porque ela tem que aprender que ela não vai ter
tudo que ela quer o tempo todo. Sei lá, a gente tem as nossas crenças limitantes que tem que ensinar isso pras pessoas, né? Que ela não vai ter a mamãe lá pra ela sempre que ela quiser, que ela tem que aprender a esperar, que ela tem que não sei o quê. Uns absurdos, gente, tão grande, agora que a gente entende de cérebro. É tão grande pensar que a gente tem que ensinar essas coisas pras crianças, mas a gente acredita nisso. Dentro do cérebro da criança que tá desenvolvendo o seu sistema sobre o que é o mundo, quem sou eu, como que se vive aqui, o que ela cria de crenças que condicionam ela pro resto da vida é como seu sistema vai ser desenvolvido. Então, meu sistema límbico, meu sistema de produção, meu sistema serotoninérgico, por exemplo, que faz toda a produção de serotonina no organismo, de cortisol, de adrenalina, de dopamina, tudo isso que está sendo construído vai ser construído a partir dessa realidade que eu vivi. Então, eu preciso produzir, meu sistema precisa produzir mais cortisol e adrenalina para sobreviver, porque eu tô sozinho no mundo, porque eu não posso contar com as pessoas, porque por mais que eu saiba que eu preciso dos outros, eles não estão aí pra mim, eu preciso dar conta sozinho, eu preciso mostrar resultado, eu preciso agradar os outros pra eles virem, porque se eu choro e mostro minha dor, eles não vêm, eles se afastam, então eu não posso mostrar dor, não posso mostrar emoção, eu tenho que mostrar que tá tudo bem sempre, eu tenho que mostrar que eu dou conta pra poder ter as pessoas perto de mim. Tudo isso vai condicionando, vai sendo condicionado a ter esse tipo de comportamento sem pensar, porque não tá no racional. Por que não tá no racional, gente? Porque o nosso cérebro, ele é construído de baixo pra cima aqui, ó. Então ele começa com o tronco cerebral, que já vem pronto quando a gente nasce, o diencéfalo, depois vem o sistema límbico, depois o córtex, os pensamentos e crenças do jeito que a gente acredita, que a gente pensa, que a gente associa, é só no córtex. Isso aqui é a última coisa que se desenvolve depois que a gente já nasceu. Então, nos primeiros anos de vida, a gente vai ter só esses dois aqui de baixo. E esse aqui, os três, né? Esse aqui vem pronto, que são as coisas mais automáticas, né? De sobrevivência. Então, temperatura, respiração, ritmo cardíaco, que vem completamente imaturo. Ele precisa do nosso contato, da nossa presença para se equilibrar, para se estruturar, né? Para conseguir equilibrar um batimento cardíaco, para conseguir equilibrar a questão da temperatura do corpo. O diencéfalo, que é ativação, sono, apetite, movimento, mesma coisa. Nós vamos ensinando os nossos filhos. Olha, filho, eu acho que isso é fome. Vamos ver se é fome? Dá uma mamar e tal. Vai ajudando esse sistema a entender. Ah, isso é fome, eu preciso comer. Isso é que eu tô com frio, né? Olha, ela me aquece, eu me aqueço. Ah, tá, temperatura e tal. Tudo isso, gente, ele se constrói equilibradamente no contato com esse cuidador. Contato constante, o máximo possível, por exemplo. Só que a gente sabe disso há pouco tempo. E aí, antigamente, a gente achava que a gente tinha que ensinar a criança a ficar o mais longe possível dos pais, ser o mais independente possível, o mais rápido possível, para crescer forte, saudável e autoconfiante, autônomo, etc. Recompensa, memória, vínculo, emoções, está no sistema límbico. O sistema límbico é o sistema que diz pra você, você precisa de um cuidador, você precisa de um apego seguro, você precisa que alguém te ame, você precisa ser amado, ser visto, ser importante para sobreviver. Lute por isso. Isso tudo é instintivo. Não é racional, não é manipulativo. Ai, bebês são manipuladores. Impossível, a manipulação tá aqui, ó, não vem com isso. Tá? Então essa parte aqui vai sendo construída, o que você pensa, o que você analisa, vai sendo construída em cima disso aqui que já está sendo construído antes a partir das relações com os pais. Por isso que a gente fala que se você deixa um bebê chorando até ele aprender que não pode contar com você, você não está criando uma criança independente e autônoma, você está criando todo um sistema bioquímico desequilibrado. Porque se ele aprendeu que ele precisa estar ligado nos 220, que ele precisa estar produzindo cortisol, adrenalina, tudo desequilibrado, porque não é isso que o organismo precisa para sobreviver. Ele vai criar um organismo desequilibrado que depois vai ter consequências, que é o que nós somos hoje, cheios de doenças autoimunes, por exemplo, a partir de um sistema que foi construído em relações de insegurança. Em relações de violência velada, que a gente não sabe, né, o que é violência. A gente acha que a violência é só a agressão física. E o fato da gente não atender uma necessidade de uma criança, não validar o que ela está demonstrando pra gente é muito violento. Porque a gente ensina ela a se violentar. Eu tenho essa necessidade, mas eu não posso nem olhar pra ela, nem demonstrar, nem considerar, eu preciso calar essa necessidade. Ela passa a aprender a ser violenta com ela mesma, que é o que nós somos hoje, né? Nós somos hoje essa sociedade que é violenta consigo mesma, e se eu aprendi a ser violenta comigo mesma, eu vou ser violenta com o outro também, no sentido de não validar, de não considerar, porque eu não sei o que fazer
com essa emoção, com essa necessidade, com essa relação de troca. Eu nunca tive relação de troca, eu tive relação de dar. Eu preciso dar o silêncio que meus pais querem, eu preciso dar o ritmo que eles querem, eu preciso comer na hora que eles querem, eu preciso dormir na hora que eles dizem que eu preciso dormir, eu preciso me movimentar na hora que eles dizem que eu preciso me movimentar, eu preciso fazer o exercício lá, controlar o meu pescocinho na hora que eles dizem que é a hora de eu controlar o meu pescocinho. Por quê? Porque eles estão ali me estimulando para eu controlar o pescocinho naquele momento. Então eu preciso fazer isso. Tudo isso que a gente vai fazendo, gente, que a gente vai impondo o que nós acreditamos que é melhor para a criança, sem conseguir ajudá-la a entender a partir do que ela está nos demonstrando, a gente está sendo violento, uma violência velada, mas estamos sendo violentos, né? E esse livro, ele vai nos mostrando isso, né, de uma forma muito, muito prática, porque o Dr. Perry vai trazendo casos dos pacientes dele e a Oprah conta muito casos reais dela. Casos dela, tá? Particulares. Então ela teve uma infância muito difícil, ela sofreu muita violência física, muitas surras emocionais, psicológicas. Então ela vai trazendo pra gente várias situações dela, e o Dr. Perry vai trazendo dos pacientes deles, e então então ele pega essas coisas práticas e ele vai trazendo e explicando. Então é um livro bem prático, bem fácil da gente entender essa questão dos traumas. Então o que são traumas, gente? Traumas são feridas abertas. A gente pode passar por situações e por eventos traumáticos e não se constituir num trauma que vai levar a ser quem nós somos hoje. Então, o fato da gente querer agradar a todo mundo é uma ferida aberta. Eu sou um ser traumatizado pela ideia de que eu não podia demonstrar minhas dificuldades, eu não podia chorar, eu não podia demonstrar minhas emoções, eu não podia demandar. Eu tinha que estar sempre agradando, eu tinha que estar sempre atendendo as expectativas para me sentir amada, tá? O livro é O que Aconteceu com Você. Obrigada, Emily. Então, eu vou até colocar aqui embaixo. Emily, você que tá aí, não sei se você puder, você pode escrever estudo do livro O que Aconteceu com Você? E daí eu vou fixar o seu comentário? Se você puder, muito obrigada. Senão, daqui a pouquinho eu faço, tá? Se não puder, não tem problema. Então, esse livro vai trazer exatamente isso. O que aconteceu com a gente molda quem nós somos. E por que é importante a gente entender isso, gente? Porque nós aqui, pais, mães, babás, professoras, etc., nós estamos ajudando a construir um novo ser humano, certo? Então, por isso que é muito importante a gente entender de trauma e olhar para trauma. Então, nem todo evento traumático se transforma em trauma. Por quê? Se eu passei por um evento traumático e eu tive apoio para fechar essa ferida, ela não fica aberta. Então, ela não vira um trauma para o resto da vida. Alcia, eu já passei por evento traumático, eu já fiquei traumatizado. Tem como lidar? Tem, a gente precisa ir fechando essas feridas. Nós que somos adultos temos muito mais dificuldade, porque ela já tá... obrigada, Paty. Acho que a Paty conseguiu fazer antes aqui, não tem problema. Obrigada, Paty. Nós que somos adultos, essa ferida já está aberta há muito tempo, né? Então a gente já construiu muitas camadas em cima dessa mesma ferida, dessa mesma crença e assim vai. As crianças que estão passando por essas coisas agora, a gente pode ir ajudando elas, a gente pode ir percebendo isso, porque é nosso papel ajudar essa ferida a se fechar. É nosso papel não deixar essa ferida aberta, é nosso papel não deixar essa ferida acontecer. Né? Então, por isso que a gente diz que as crianças não precisam de pais perfeitos para se desenvolverem fortes, etc. Inclusive, o pai perfeito é um peso muito grande para a criança, porque ela não é perfeita e ela não tem como olhar alguém parecido com ela ou igual a ela e dizer o que eu faço com a minha imperfeição. Ela não vai ter ninguém ensinando isso para ela, porque a criança aprende pelo exemplo. Se eu tenho um exemplo de alguém perfeito e eu não sou, cara, eu nunca vou conseguir saber o que fazer com a minha imperfeição. Outra coisa eu não sou imperfeita, eu erro, eu tenho muitas questões, mas meus pais também não são, então me ensinando o que fazer, porque eles vão me ser exemplo. O que eles fazem quando eles explodem? O que eles fazem quando eles erram? O que eles fazem quando eles são grosseiros? O que eles fazem quando eles são injustos? O que eles fazem quando eles percebem que eles não consideraram a emoção do outro? O que eles fazem quando eles estão, com uma emoção exacerbada, seja ela qual for? É nesse exemplo que eles vão aprender.
Tá? Então, bem importante a gente entender que nós não precisamos ser perfeitos e que nós vamos errar muito e que nós vamos provavelmente causar muitas feridas em nossos filhos, mas o nosso papel é ajudá-los a fechar essas feridas. Então, aconteceu algo muito grande, o meu sistema se desequilibrou totalmente, bioquímico. A neurociência, ela traz esse olhar que para mim é muito legal, da explicação bioquímica da coisa. Nada é só psicológico, só emocional. Eu já falei isso aqui milhares de vezes, vou falar sempre. Nada é só psicológico, só emocional, só... Não, tudo é bioquímico, tá? Por isso que as doenças são psicossomáticas, né? Ai, Alce, mas tem... eu vou levando uma coisa e vou levando a outra, né, Joana? Nem comecei a ler o livro hoje, mas não tem problema. Porque é importante a gente retomar. Então, eu tô fazendo uma explicação geral dele para as pessoas irem entrando no barco, né? Que nós já vamos pra aula, pro 5º encontro, tá? Nós vamos começar a ler o capítulo 2 hoje. Mas os outros estão todos lá, salvinhos para vocês acompanharem. Mas vamos lá. Ai, Alce, mas tem as doenças que são genéticas, que não tem nada a ver com isso aí que você tá me dizendo. Não é bem verdade, tá? Porque mesmo as doenças genéticas, ou seja, que vem os genes lá, tá lá um gene guardadinho de câncer, vamos supor. A minha família toda teve câncer, eu também tenho o gene do câncer. Significa que eu obrigatoriamente vou ter o câncer? Não, por quê? Porque existe a epigenética. O que é epigenética, gente? É o que acontece conosco para saber se aquele gene vai ser ativado ou não. Nem todo gene que a gente carrega é ativado, sabia? Então eu posso ter o gene lá o gene do câncer e tal, só que eu desde a minha gestação, desde quando a concepção aconteceu, toda a minha construção bioquímica, etc e tal, fisiológica, né? Ser muito bem englobada em afeto, em ritmo, em hormônios equilibrados. Isso tem a ver com a qualidade de vida da mãe, que é muito desafiante, porque nós somos completamente desequilibradas, porque nós somos uma sociedade traumatizada, somos adultos traumatizados, né? A própria sociedade não dá apoio para esse processo gestacional. A gente tem a crença, né? Aquela frase linda, maravilhosa, de gestação não é doença, então a gente continua vivendo como se nada tivesse acontecendo. Nós estamos criando um ser humano dentro da gente que é totalmente impactado pelo jeito que a gente está vivendo aqui e como a gente viveu até ali também, né, de tudo que essa mulher carrega, etc. Ok, então desde essa gestação, esse bebê vai sendo construído num ambiente super positivo, que é praticamente impossível hoje em dia, mas ok. E aí ele nasce num ambiente também totalmente propício, de apoio, de amparo, de afeto, de conexão desse cuidador primário com esse bebê, que não vai impor um ritmo, mas vai atender às suas necessidades, no ritmo que o bebê demonstra, de conexão profunda, emocional, de acolhimento, etc. E aí vem toda a questão da alimentação, de respeito ao ritmo de sono, de respeito ao ritmo de movimento, de respeito ao ritmo de excreção, de respeito ao ritmo de alimentação, de todo esse respeito. Aí vem toda a questão do ambiente emocional da casa, aí vem toda a questão do apoio que essa mãe tem, desse puerpério, aí vem toda uma questão psicológica, e tudo isso pode nunca ativar esse gene dessa doença. Por quê? Porque esse corpo vai se mantendo equilibrado e não vai criando ambiente de ativação desse gene, por exemplo. Então, até as doenças que são genéticas, elas são totalmente afetadas pela epigenética. Então, sim, quanto mais conhecimento nós tivermos, cada vez geração a geração, quanto mais nós entendermos de nos curar, para conseguir dar esse ambiente para esse serzinho que está vindo através de nós, e aí eu tô falando de mulheres e homens, tá? Quanto mais a gente for trazendo esse ambiente, mais futuras gerações serão saudáveis, terão cada vez menos doenças, terão cada vez menos ambientes tóxicos, que nossos ambientes são sim tóxicos. Eu nunca esqueço de uma educadora parental que eu gosto muito, que é a Lívia Praiero. Ela é especialista em sono, eu fiz a minha especialização em sono e apego seguro com ela, que ela disse que uma vez o marido dela falou pra ela assim: eu tenho tanto medo que o nosso filho viva relações tóxicas no futuro. E aí ela disse: querido, nós somos tóxicos. Então assim, não vamos ter medo de viver relações tóxicas no futuro, vamos olhar pra nós hoje. Nós somos tóxicos, né? Nós estamos o tempo todo invadindo essa criança
colocando nela a nossa toxicidade, né? Que é o nosso estresse, a nossa expectativa para além do que ela pode entregar, a nossa cobrança, a nossa, principalmente essa cobrança que a gente tem inconsciente por causa daquelas crenças lá atrás, lembram? Que a criança, no mínimo, tem que me agradecer, tem que me amar, tem que me atender. Eu faço tanto por ela, ela não pode atender uma coisa que eu peço pra ela. Então é como se fosse, eles devem pra gente uma obediência, uma gratidão, etc. Isso é tóxico, né? Isso a gente tá ensinando realmente que as relações são de devedores, né? E daí eles já nascem devedores, né? E assim vai. Ai, que legal, Emily, você tá fazendo o curso com ela. Ai, ela é demais, adoro elas. As quatro agora, né? As 5. Todas, adoro todas. Então é isso, gente. E aí, esse livro ele vai trazer pra gente bastante questões práticas sobre isso e a gente vai falar desses traumas, a gente vai entender bastante esses traumas. Eu quero ler um comecinho que tem aqui na parte do capítulo 1 ainda, antes da gente voltar a ler a partir do capítulo 2, que ela fala assim, olha que interessante. Todo ano, nascem mais de 130 milhões de bebês no mundo. Cada um deles encontra seu próprio e incomparável conjunto de circunstâncias sociais, econômicas e culturais. Alguns são recebidos com gratidão e alegria, acolhidos por pais e famílias extasiados. Outros são mais como eu, é a Oprah falando, tá, gente? Rejeitados por uma jovem mãe que sonhava com uma vida diferente, no contexto de um casal esmagado pelas pressões da pobreza ou convivendo com um pai agressivo que perpetuava o ciclo do abuso. No entanto, sejam amados ou não, todos os recém-nascidos de hoje e de sempre, isto é, você e eu, compartilham um traço profundamente importante, que é, apesar da variedade de circunstâncias em que nascemos, chegamos ao mundo com uma sensação inata de completude. Não começamos a vida perguntando, será que sou o suficiente? Minha vida vale a pena? Será que sou merecedor e amado? Da onde que começam esses questionamentos? Se todos nós nascemos com um senso total de completude, ou seja, completamente conectado com nós mesmos e sabendo que nós somos importantes, que nós somos e devemos ser amados, que nós somos e devemos ser sempre considerados, que nossas necessidades são super importantes, que é esse egocentrismo, né, que a gente fica tentando lutar contra. Se todos nós nascemos com isso, por que a gente perde isso? Aonde que a gente perde isso? A gente fala muito da autoestima, né? E eu gosto muito de falar disso, porque pra mim, quando eu comecei a entender o cérebro, comecei a entender o que era autoestima, fez assim uma virada bem grande de chave, né? A autoestima, gente, não é o quanto eu me acho bonita, não é o quanto eu me acho boa, não é o quanto eu me acho super capaz de fazer tudo, não é o quanto eu me acho importante perante os outros, né? Tem muita gente que fala, nossa, gente, ela tem uma autoestima tão maravilhosa, olha, ela se acha linda, ela se acha... Não é isso a autoestima. A autoestima, vamos lá, o que é estima? Estima é o quanto eu dou de valor, certo? Então, assim, eu estimo muito aquela pessoa, então eu dou muito valor para aquela pessoa. Né? Eu gosto muito dela, eu dou muito valor pra ela, mesmo que ela tenha defeitos, mesmo que ela tenha dificuldades, mesmo que ela tenha explosões emocionais, mesmo que ela tenha milhares de questões, né? Nossa, eu estimo tanto aquele professor, mesmo que ele tenha milhares de questões. Nossa, eu estimo tanto aquela pessoa, eu estimo tanto estar perto, né? Então, estimar é o quanto valor a gente dá, o quanto a gente gosta, assim por diante. Então, autoestima é o quanto valor eu me dou. Mesmo que eu tenha dificuldades, mesmo que eu tenha um cabelo que eu não goste, mesmo que eu tenha uma aparência que não é das melhores no meu ponto de vista, mesmo que eu tenha explosões emocionais, é o valor que eu dou pra tudo isso, é o valor que eu me dou, tá? Então, autoestima é o quanto eu percebo que eu sou importante e o quanto valor eu dou e sinto que sou capaz de lidar com tudo isso. Então, eu tenho uma autoestima muito boa porque eu tenho certeza, e tô explicando aqui, tá, gente? Eu não tenho uma autoestima muito boa. Eu tenho uma autoestima muito boa quando eu tenho certeza de que eu sou capaz de lidar com tudo que eu carrego dentro de mim.
Eu sou capaz de lidar com esse cabelo, inclusive se eu quiser mudar ele, eu mudo. Eu sou capaz de lidar com a minha aparência, eu sou capaz de lidar com a dificuldade que eu tenho de lidar com a minha raiva, eu sou capaz de lidar com o meu temperamento. Eu tenho esse temperamento explosivo, eu sou capaz de lidar com ele. Esse temperamento explosivo, inclusive, é muito bom para muitas situações. Eu valorizo tudo isso e vou aprendendo e desenvolvendo habilidades para lidar com tudo que eu carrego dentro de mim. Isso é ter uma autoestima forte. Agora, a autoestima o valor que eu me dou está completamente ligado ao que os outros dizem, é uma autoestima fraca, que ela é completamente abalável. Então, quando fala, ela tem uma autoestima alta, uma autoestima baixa, significa que ela tem uma autoestima abalável, né? Não é alta ou baixa, é forte ou fraca. Então, eu tenho uma autoestima muito forte. Então, o que vem de fora não faz eu me sentir, agora eu me amo, agora eu não me amo, agora eu me gosto, agora eu não me gosto, agora eu tenho uma autoestima alta, agora eu tenho uma autoestima baixa. Isso aqui é uma autoestima fraca, que ela tá sempre subindo e descendo de acordo com o que vem de fora. O que nós queremos é que as crianças, nós mesmos construamos? Que nós possamos construir uma autoestima forte, fortalecida, que na verdade já vem com a gente. Então, eu já nasço com uma autoestima forte, eu sei que eu sou importante, eu tenho um senso de plenitude incrível, de completude, né? De ser completa. E aí, por isso que eu choro quando eu tô sentindo alguma angústia. Ei, me ajudem aqui, eu tô sentindo uma angústia, eu não posso sentir essa angústia. Alguma coisa está dizendo aqui sobre mim, alguém pode me ajudar? Eu não sei o que é, mas eu sei que é importante. E aí os nossos pais vêm e dizem, sim, filha, isso é muito importante, você é muito importante, tudo que você sente é muito importante. Vamos olhar pra isso? Olha, eu acho que era frio, ó. Aqui, agora está quentinho, melhorou? Era isso mesmo? A criança vai sentindo, vai demorando pra parar de chorar, porque ela vai... Ai, se acalmou. Era isso, era frio. Ufa, obrigada. Daqui a pouco. Peraí, eu tô sentindo alguma outra coisa. Peraí. Filho, eu acho que é fome. Olha, vamos ver se é fome. Dá comidinha e tal, mama, né? Era fome. Olha, era fome, tá atendido. Eu tô sentindo angústia, tem alguma coisa errada. Cadê meu cuidador? Eu acho que você tá se sentindo sozinho. A mãe ficou muito tempo longe de você. Vem cá. Mamãe tá aqui, tá tudo bem, etc e tal. E aí, a gente vai. A cada momento. Obrigada, doutor Igor. A cada momento, a gente vai ajudando a criança a interpretar como que fica esses sensações de angústia, né? Sensações que no começo é por angústia, porque a criança não sabe ainda, né? O que é fome, o que é medo, o que é frio, o que é... E ela vai criando esse repertório de que sim, suas necessidades devem ser atendidas e sim, ela é importante. A partir do momento em que ela começa a identificar que existe um outro ser, que eu não sou completamente conectada com a minha mãe, que eu não sou completamente fusionada, que eu sou um indivíduo separado. A partir dos 3 anos, a gente fala que começa fortemente essa individuação. Aí eu começo a ver o outro, começo a pensar, nossa, as minhas necessidades devem ser atendidas, a do outro também deve, também tem um ser ali. E a gente começa essa busca por esse equilíbrio daí das relações, tá? Mas nós, adultocêntricos, né, que vivemos numa sociedade vinda do patriarcado, ainda muito patriarcal, onde o mais forte manda e o mais fraco obedece, precisamos mostrar para essa criança desde o começo que neste momento eu sou o mais forte, porque a minha vida inteira eu fui o mais fraco quando eu era filho, agora que finalmente eu sou o mais forte, agora que finalmente eu sou quem manda, essa criança vai ter que obedecer e a minha necessidade vai vir em primeiro lugar, finalmente, pelo menos uma vez na vida. Olha como é isso, gente. A gente vive uma infância sendo subjugado e a gente morre de vontade de chegar nesse lugar, de um dia poder subjugar, de um dia podermos ser nós as necessidades prioritárias. E aí, tudo bem eu deixar o outro chorando porque agora é minha vez e ele precisa aprender que um dia vai ser a vez dele, mas agora é a minha. E aí a gente alimenta cada vez mais essa sociedade injusta, violenta, egocêntrica de verdade, porque daí não é o egocentrismo da natureza humana que começa para ela conseguir sobreviver e depois ele constrói esse olhar para o outro e esse coletivo a partir do desenvolvimento do neocórtex, que é lá com os 3 anos e assim vai, que começa, né, gente? Vocês sabem quando que termina o desenvolvimento cerebral? Muita gente aqui sabe, que já estuda, né? Mas, gente, é surpreendente essa informação. O cérebro termina de se desenvolver depois dos 25 anos. Termina assim, se desenvolvendo no sentido de uau, agora continua se desenvolvendo, né? Porque o cérebro não para nunca. Mas tá tudo pronto pra gente agora só melhorar. Então, se até os 25 anos a gente ainda tá com o cérebro, né, em construção, a gente começa a exigir do bebezinho
que ele se calhe no berço, porque agora é a hora da mãe fazer outra coisa, porque ele precisa aprender a ficar sozinho, porque ele precisa aprender. E assim, é muito violento isso, porque ele não tem a parte do cérebro que aprende nada ainda, nesse sentido racional. Né? Ele só precisa ter suas necessidades atendidas agora para conseguir crescer entendendo que sim, ele é importante, que sim, o que ele sente precisa ser considerado. Então, quando a gente não atende essas necessidades aqui no comecinho, é que a gente começa a abalar a autoestima do ser humano. Porque se eu nasço com esse senso de completude, sabendo que eu sou importante, que eu mereço, que eu preciso ser amado, e cada um precisa nascer com isso individual de si, não do outro, de si, tá? Porque se eu não vivo pra mim, não tem como eu oferecer pro outro. Se eu nasço com tudo isso, e aí são os meus pais, os meus cuidadores começam a tirar isso de mim, é aqui que a gente começa a enfraquecer a autoestima do ser humano. E uma autoestima enfraquecida é extremamente prejudicial para a sociedade toda, porque vai passar a vida inteira lutando, agredindo, se defendendo, ameaçando, violentando para sobreviver. Por quê? Porque tá sempre se sentindo ameaçado, sempre se sentindo fraco, sempre se sentindo insuficiente, incapaz. Então, isso tudo vai se transformando num lugar, num ser humano agressivo, mesmo que não seja agressivo no sentido de fora, é agressivo pra dentro, né? A gente fala que são os mais quentes, os temperamentos mais crentes que põem pra fora e os temperamentos mais frios que põem pra dentro. Então, se agridem, se violentam e quando é os mais quentes, agridem o outro, violentam o outro. Por quê? Porque se sentem fracos, então eles estão em perigo, eles precisam estar sempre se defendendo, agredindo, pondo pra fora para que não cheguem nas suas fraquezas, né? Então, é super desafiante, tá? Super desafiante quando a gente quer lidar de uma forma mais consciente, mas vem disso tão intrínseco em nós, né? Dessa educação tão intrínseca. Então a gente precisa sim olhar para os nossos traumas, por isso esse livro, para conseguir lidar com esse tema, né? Esse tentar construir seres humanos menos traumatizados, né? A Emily tá colocando sempre em busca do amor incondicional, perfeito. Que a gente devia ter sentido lá no começo, né? Olha que interessante, o amor incondicional que a gente sente dos nossos pais por nós é o amor incondicional que a gente já nasce conosco mesmo. E aí a gente só fortalece isso. Se a gente não sente esse amor incondicional dos nossos pais conosco, o que é o amor incondicional? Que não tem condições, eles demonstram amor e pronto, acabou. Eu não vou demonstrar amor só quando você dormir. Eu não vou demonstrar amor só quando você ficar quietinho. Eu não vou demonstrar amor só quando você... Não, eu te amo e eu demonstro esse amor o tempo todo. Independente do que você esteja passando. Sua dificuldade de dormir, seu medo de ficar sozinho, eu vou sempre demonstrar esse amor, esse carinho, esse afeto, né? Então, esse amor incondicional que eu nasço sentindo, nasço entre aspas, né? Na gestação ali eu vou aprendendo, eu preciso sentir dos meus pais para confirmar, porque eu sou um ser que vou construir tudo isso a partir dessa relação com esse cuidador primário, com essa figura de apego. Se ela não me ama incondicionalmente, eu não me amo mais incondicionalmente. Eu vou me amar a partir do que ela me ensinou, a partir do amor dela. Então, eu só me amo quando eu acerto. Quando eu erro, eu me mutilo, eu me autoflagelo, eu me culpo. Por quê? Porque era isso que eu passava quando eu errava com os meus pais. Entende? Faz sentido aí, gente? Faz a mãozinha assim, quem estiver acompanhando, quem estiver conseguindo acompanhar. Gente... Olha só, caiu aqui. Caiu meu celular. Eu tô na praia. Eu tô na praia. Pra cá, ver a minha irmã que mora em Lages. E aí eu peguei os documentos deles tudo emprestado. Porque eu falei, não, quarta-feira, mais uma quarta sem livro, vamos lá. E aí tá tudo meio improvisado, mas tá funcionando. Quem consegue perceber isso tudo que eu falei, quem consegue... Olha lá, muita gente fazendo mãozinha, né? Quem consegue perceber que realmente esse caminho aconteceu conosco e que faz todo sentido a gente querer mudar isso com as crianças, né? O quanto nós nos amamos com o mesmo critério, a mesma régua que nós somos amados pelos nossos pais. Né? O quanto a gente se cobra com a mesma régua que a gente era cobrado pelos nossos pais. Sem perceber, eles cobravam a gente assim. Sabe? Sem perceber. Como assim sem perceber, Alce? Vou dar um exemplo aqui. Os nossos pais queriam ensinar que a gente precisava ser útil, que a gente precisava ajudar em casa, que a gente precisava não sei o que, parará. E aí, eles chegavam no trabalho e já perguntavam, e aí?
que vocês fizeram? Ou se via uma louça suja, ou se via a casa bagunçada, ou se via alguma coisa, já chegavam e cobravam da gente, porque eles queriam ensinar a organização, queriam ensinar a cooperação, queriam ensinar a colaboração, queriam ensinar tudo isso. Só que no fundo, o que eles estavam nos ensinando? O exemplo de cobrança, né? Então assim, como assim você quer vir brincar com o papai se você nem fez o que eu te pedi? Como assim você quer ter momentos prazerosos se você não fez o dever? Primeiro o dever, depois o prazer. Quem ouviu isso a vida toda? Então, enquanto eu não atender todas as expectativas, enquanto eu não atingir todos os meus objetivos, eu não posso ser feliz. Porque ser feliz é o prazer. São crenças que a gente acredita que a gente está transformando o ser humano em alguém útil, capaz, executor, realizador, etc. E na verdade, a gente está trazendo um desequilíbrio para a construção desse organismo. Né? Então, hoje a grande maioria de nós diz que não consegue ficar quieta, não consegue sentar e relaxar. Eu sou uma, eu não consigo simplesmente sentar e ficar olhando pro mar, por exemplo. Eu tô na praia, tô olhando pro mar, então eu vou ler um livro. Por quê? Porque eu preciso estar produzindo, preciso estar construindo, preciso estar realizando, preciso estar fazendo alguma coisa. Por quê? Porque meu organismo não tem esse equilíbrio de simplesmente não estar. Ele está sempre produzindo adrenalina, cortisol, etc. Porque foi o jeito que meu sistema foi construído. Então, mudar, isso é um trauma, entende, gente? É uma ferida que ficou aberta e para sobreviver a gente construiu todo esse organismo. Então, não é só a crença aqui. É todo o sistema funciona para atender isso que eu fui construindo ao longo da minha construção cerebral, do meu organismo todo. Então, eu não consigo ficar parada, eu sempre fui assim. Ela sempre foi assim. Não. O sistema dela foi construído assim para atender uma necessidade de sobrevivência àquele ambiente, àquele contexto. Meu Deus, então nossos pais foram horríveis. Não, eles fizeram o que eles tinham certeza que era o melhor por nós. E agora, aos poucos, a gente vai aprendendo outras informações que mostram que não. O resultado que deu agora, ó, gente, né? Muita gente fala, não, mas nossa, deu super certo. Como assim deu super certo? O que é dar certo, né? Quantos de nós consegue se amar de verdade, se cuidar de verdade, amar os nossos filhos incondicionalmente de verdade, ter relações equilibradas de verdade, lidar com as emoções de verdade, lidar com as nossas buscas profissionais, inclusive, com os nossos objetivos, ter clareza, lidar com os nossos erros, né? Quem aqui consegue errar e lidar bem com erro, gente? Nossa, sério, dificilmente eu conheci uma pessoa que sabe lidar bem com erro. Os nossos erros, normalmente, ou a gente fica se culpando, se colocando de vítima, ou a gente tá culpando o outro, arranjando alguém pra justificar porque isso aconteceu, porque também o outro não sei o quê, porque... Por quê? Porque erro é punição. Todo erro era punido na nossa infância, porque a gente não podia errar. Sendo que a infância foi feita pra gente errar bastante, né? Pra gente ir aprender inclusive a lidar com esses erros, né? Eu me sinto assim até em relação ao meu marido. Ele chegar em casa e eu estar vendo TV me faz sentir culpada, por exemplo. Exatamente. Porque, né, onde já se viu parar pra ver TV com tanta coisa que você podia estar fazendo? E eu tava fora de casa, e assim vai, né? Eu tava trabalhando fora de casa, para dar. Então, gente, esse livro, ele vai explicar pra gente muito tintim por tintim, vai trazer muitas cenas, fatos, etc, bem impactantes. E ele começa no primeiro capítulo já explicando, então, como isso acontece no cérebro, tá? Então, nós temos aqui partes inconscientes no nosso cérebro, que elas são extremamente condicionantes do nosso comportamento pro resto da vida, que vai sendo fortalecido, e isso aqui, o instinto, vai levando a gente a ter comportamentos, e a partir de como os adultos cuidadores, nossas figuras de apegos, reagem a esses comportamentos, é que nós vamos criando as nossas... crenças, mas na verdade são as nossas crenças mais enraizadas e como a gente vai criando aqui, como a gente deve funcionar daqui pra frente, né? Nossos conhecimentos, as coisas daqui pra frente. Então, inclusive os nossos valores que são criados aqui no córtex, né? Os nossos valores são criados no córtex. Eles vêm a partir das experiências, não a partir do que a gente escuta, tá? Então, por exemplo, nossa, a organização era um valor que eu sempre fui muito cobrada. Eu não criei a organização como um valor prático. Ele é um valor racional, porque eu ouvi muito, mas eu não sei fazer. Na minha prática, a organização seria uma coisa muito doída, né? Então,
ficava bagunçado, perdia, levava bronca, não sei o que, não sei o que. Então a organização pra mim é uma coisa que eu quero muito, eu olho pra minha casa e fico nervosa porque eu quero organização e a gente sabe que a organização é algo importante pra todo ser humano, faz parte da organização do nosso organismo, ver uma organização externa e assim vai. Do bom funcionar, né? O ambiente organizado é um outro funcionar cerebral. Então a gente sabe de tudo isso. Mas a forma como que eu era cobrada, com punição, com bronca, com isso, com aquilo, me traz uma dor da organização. Então a organização também é uma coisa que me traz dor, não é natural, não aprendi como sendo algo que faz parte, né, que eu vi acontecendo e aí eu entrei nesse ritmo todo, mas é algo que tenho aqui como racional. Então é muito maluco, né? Então, racionalmente, de linguagem, eu aprendi uma coisa, mas na prática eu vivia outra, eu sentia outra, vivia outra, na prática era outra, de outra forma que isso entrou em mim. Então, é uma luta até hoje comigo mesma, sabe? É uma luta grande de dor e de razão, e de prática e de sentir com... É muito maluco. Então, como que a gente leva, por exemplo, a organização para a vida dos nossos filhos de uma forma leve, natural, para que simplesmente faça parte do seu dia a dia? Exemplo e ritmo. E a gente vai falar sobre isso. Não é com cobrança. Não é atuando aqui que a gente constrói o sentir e o agir. Tá? Então isso é bem legal. E aí eu trago um pouquinho de conceito de antroposofia. Pensar, sentir e querer. O querer é com que qualidade eu atuo no mundo. O sentir é como que as coisas fazem sentido pra mim. Como que as coisas entram no sentido, no ritmo, no fazer do dia a dia. E o pensar é como eu começo a racionalizar sobre aquilo. Então, organização é algo que a gente primeiro precisa vivenciar, deixar entrar em nós como algo bom, natural e rítmico para depois ser trazido como valor. E a gente faz ao contrário nas crianças. Na verdade, a grande maioria das coisas da vida para a criança é assim. A gente vivencia, vivencia, vivencia e nomeia. E a gente faz ao contrário. A gente cobra, 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 cobra e a vivência ainda é dolorosa, né? Agora tem que guardar, agora tem que guardar. Tem que ficar organizado, tem que guardar, tem que arrumar, tem que arrumar, tem que arrumar. Cobra, a criança tá fazendo uma coisa legal, para de fazer legal, vai fazer o chato. Vai guardar, vai arrumar. Arruma esse quarto, que quarto não sei o quê. Gente, eu tô falando pra mim, tá? Eu sei de tudo isso, na prática eu faço igual. Vejo o quarto do Joaquim e falo, meu Deus, Joaquim, olha aquele quarto. Como que eu ajudo para que ele vivenciasse? Ele já tem 8 anos. Se ele tivesse durante 8 anos vivenciado a organização como fazendo parte do dia, né? Igual nas escolas Waldorf, que eu adoro, né? Meus filhos estudam. Então, no jardim, eles brincam, brincam, brincam. Daqui a pouco começa uma música de organização, tá todo mundo organizando. É sempre no mesmo dia, no mesmo horário, as mesmas músicas, todo mundo junto. A criança não quer guardar naquele dia, ela tá vivenciando o guardar das outras, daqui a pouco ela tá indo junto. Um dia que ela não quer, não guarda, um dia que quer, guarda, mas faz parte do processo. Todos os dias elas bagunçam, todos os dias elas organizam, ninguém precisa mandar. E elas nem sabem o que é deixar uma sala desorganizada, porque faz parte do processo guardar para poder ir lavar a mão para ir pro lanche. É tudo um ritmo, é tudo uma musiquinha, é tudo algo natural. E elas nunca questionam, hoje eu não quero guardar. Nem vem pela cabeça dela para ela guardar. Faz parte do ritmo. A família tem um momento ali que do nada os adultos começam a organizar e organizam e convivem, etc. Vai fazer parte daquela família a organização, entende? Por quê? Porque você vivencia no movimento, você vivencia nas emoções, você vivencia numa memória física, emocional, etc. Para depois criar uma linguagem, um nome para aquilo. Isso chama organização, que legal. Entende? Quase tudo é assim. Quase tudo não, eu diria que tudo assim na educação da criança. É muito legal pensar nisso. Eu quero ensinar para ele o respeito ao corpo do outro. Eu vivencio os meus pais respeitando o meu corpo, eu vivencio os meus pais respeitando o meu ritmo, eu vivencio os meus pais respeitando a minha necessidade, daí eu vou crescendo e vou entendendo. Isso é respeito ao corpo do outro, entendi o nome disso. Enquanto não tinha nome, ele continuava fazendo. E aí tudo isso vai sendo trazido, né? Quando a gente começa a trazer a parte do racional, da linguagem, isso tudo já foi vivenciado na prática, já é natural. Vai ficar salva, Nayane? Eu acho que sim. Só se der algum problema aqui, né? Que às vezes dá. Mas então fica aí e depois dá uma olhadinha. Quando acabar, se ficou salvo. Gente, fez sentido pra vocês isso? Quem aqui já tinha pensado desse jeito? Quem aqui ouviu isso pela primeira vez? Que a gente aprende primeiro no físico, depois no emocional e depois a gente nomeia. Quem aqui ouviu pela primeira vez isso aqui hoje? Eu ouvi pela primeira vez.
Não é algo tão conhecido e é algo tão óbvio, né? É algo tão óbvio. Quando a gente ouve essa informação, a gente fala, meu Deus, mas isso é óbvio, é claro que assim é muito mais fácil. A gente fala que é o aprendizado pelo caminho da descoberta. A gente vivencia e depois nomeia, descobre o nome daquilo. E o nome daquilo é o menos importante. Eu preciso ensinar respeito ao meu filho. Como que eu ensino respeito ao meu filho, gente? Respeitando, 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 vivendo relações respeitosas dentro de casa, com meu marido, com a minha esposa, com a minha mãe, com o meu pai, e depois eu nomeio. Isso chama respeito, filho. Ah, que legal esse nome disso que eu já vivo. Entende? Então é muito, muito, muito importante a gente perceber que a gente condiciona um organismo, um comportamento a partir... Gente, que interessante, o meu... Não tá aparecendo o horário aqui no meu celular. Alguém me diz que oração, por favor? Nossa, aqui em cima sempre aparecia, agora não tá aparecendo, alguma coisa mudou. Pra eu saber se vale a pena a gente começar a ler o capítulo 2 ou se a gente deixa já pro próximo. Eu queria retomar um pouquinho o que é esse livro, já que a gente ficou tanto tempo sem ler, né? Pra gente poder retomar o estudo dele com bastante... 10h50. Obrigada, gente. Então vamos lá. Então vai dar tempo de eu ler pelo menos a introdução do capítulo 2. Então o capítulo 1, a gente falou sobre... desse livro, né? A gente falou sobre dando sentido ao mundo. Ele tava falando exatamente isso, ó. Aí nós vamos ler agora o capítulo 2, tá? Então, dando sentido ao mundo. Ele tava falando exatamente sobre isso. Quanto o mundo e tudo que a gente entende dele, como a gente olha pra ele, tem a ver com como a gente viveu a nossa infância, tá? Principalmente os primeiros 7 anos da nossa infância. Então, a gente dá sentido ao mundo, dá nome às coisas, entende que o mundo é perigoso ou não, entende que a gente tem que se calar as nossas necessidades ou não, entende se a gente tem que ser submisso, se a gente tem que ser forte, lutar o tempo todo ou não. Tudo isso a partir desses primeiros 7 anos de vida. Aí ele vai falar agora no capítulo 2, que a gente vai começar, chama Em Busca de Equilíbrio. A gente vai falar sobre como então a gente buscar um equilíbrio dentro desses momentos tão desafiantes da vida, dessas explosões emocionais e tudo mais, né? Então vamos lá. Deixa eu arrumar aqui de novo o celular, porque vocês sabem, né? Como eu falei. Estou na praia, visitando a minha irmã, que tem um bebezinho agora de 10 meses, um fofo. Opa! E aí aproveitei pra gente retomar os estudos aqui, que eu tenho rede de apoio, que a gente consegue se organizar, tem internet. Vamos lá, não podemos deixar pra depois. Então, como entrar em equilíbrio? Em busca de equilíbrio. A Oprah vai fazer uma introdução aqui que vai dar tempo da gente ler. Você pensa no seu coração? Antes mesmo de você nascer, essa máquina milagrosa já bombeava regularmente a energia da vida pelo seu corpo. Cerca de 115 mil batimentos diários, dia após dia, com o único propósito de mantê-lo vivo. Além da tarefa física complexa de levar nutrientes essenciais a cada célula, tecido e órgão, a pulsação cardíaca também regula a sua energia emocional. Um ritmo forte e estável pode trazer uma sensação de calma. Uma aceleração pode deixar em pânico até a pessoa mais saudável. No final da minha década dos 40, houve uma época em que notei uma mudança, um rápido sobressalto no meu coração. Logo pensei as piores coisas. Uma noite, acordei com meu coração batendo com tal intensidade que pela primeira vez na vida pensei que fosse morrer. Levei 6 meses para entender o que estava acontecendo. Um livro que encontrei sobre uma mesa em frente ao estúdio onde gravávamos o The Oprah Winfrey Show dizia que as palpitações cardíacas podem acontecer na menopausa. Um médico confirmou que, de fato, meu corpo passava por mudanças típicas do climatério e foi impossível mensurar o meu alívio. Alívio e assombro, porque para mim aquelas mensagens diretas do meu coração eram uma das conexões mais poderosas que eu já tinha feito com meu biossistema único. Elas provavam aquilo em que eu já acreditava, que meu corpo está sempre falando comigo. O mesmo vale para você. Desde o nascimento, o coração constantemente manda mensagens sobre o seu bem-estar. Ele está sintonizado com as mínimas mudanças na sua saúde física e emocional. E quando ele manda um aviso, você sente o efeito em cada parte do seu corpo. Tudo é bioquímico, gente.
Vão gravando isso pra vocês falarem, ai meu Deus, isso aqui que eu tenho é psicológico. Também é bioquímico, tá? Desde aquelas palpitações, senti uma profunda gratidão por esse alarme interno sempre vigilante. Em épocas de estresse, as mudanças no ritmo do meu coração têm sido uma dádiva. No entanto, aprendi com o Dr. Perry que permanecer em estado de prontidão permanente pode ter efeitos devastadores sobre nossa saúde física e emocional. Lembra que eu estava falando para vocês até agora? A criança que desde pequenininho tá em alerta para saber se está agradando os pais, porque se fizer alguma coisa errada não vai mais receber amor. É super perigoso pro organismo a criança ter medo de errar, ter medo de desagradar, ter medo de ser criança, ter medo de ceder a seus impulsos, porque a criança cede a seus impulsos. Por quê? Porque a parte do córtex que controla impulsos não tá pronta, tá? Então a gente precisa cuidar com essas broncas, com essas cobranças. Fazer a criança conseguir se comportar em qualquer ambiente, ser boazinha, é super prejudicial. Podem ter efeitos devastadores sobre nossa saúde física e emocional. É real a correlação entre estresse duradouro e condições como ansiedade, depressão, acidente vascular cerebral, doença cardíaca e diabetes. Já é comprovado essas doenças autoimunes com o padrão que a gente construiu, os traumas que a gente construiu no nosso bioquímico. Nossos sistemas bioquímicos. Quando eu estava na casa dos 20 anos, fui desafiada pela primeira vez e de maneira significativa a equilibrar meu próprio estresse. Tinha assumido um trabalho como repórter e trabalhava 100 horas por semana. Queria ser uma boa colega de equipe, mas percebia cada vez mais que estava ficando fora de sintonia. Como eu já expliquei, eventos traumáticos na minha infância, incluindo uma família disfuncional, abuso sexual e surras recorrentes, haviam me condicionado a ser hábil em agradar as pessoas, ainda que isso drenasse completamente a minha energia. Assim, quando meu corpo enviou os primeiros sinais de estresse, ignorei-os. Preferi me acalmar com uma droga de fácil acesso, a comida. Quanto mais minha vida saía do ritmo, mais eu procurava alívio para aliviar esses sinais. Eu percebia, claro, que estava traindo a mim mesma. Sabia que tinha apenas certa quantidade de energia e que ela precisava ser preservada e restaurada. Mas levaria décadas para eu entender como viver de acordo com o meu próprio ritmo. Hoje, quando começo a me sentir sufocada, recuo. Aprendi a dizer não. Se estou perto de alguém que me consome, levanto uma barreira, uma parede não física que mantém longe a energia negativa daquela pessoa. Também criei um espaço pessoal sagrado, bloqueando os domingos como um momento de renovação, em que me permito ficar comigo mesma e simplesmente ser. Quando esse momento é interrompido ou ameaçado por alguém que invade meu estado de tranquilidade, fico irritada, propensa à ansiedade e aflita por ter que tomar decisões. Não exatamente o que eu desejaria naquele momento. A maneira mais rápida e consistente de recuperar meu próprio ritmo é caminhar em meio à natureza. Ela está contando como ela descobriu maneiras dela encontrar o próprio ritmo de novo, se conectar com ela de novo. Me concentrar apenas na minha respiração, no meu batimento cardíaco regular, na quietude de uma árvore ou na complexidade de uma folha pode devolver o meu equilíbrio. Música, risada, dança, até mesmo divertir-se sozinho, tricotar, cozinhar, encontrar o que o acalma naturalmente. Isso não apenas equilibra o seu coração e a sua mente, mas também o ajuda a se manter aberto para a sua própria generosidade e para a generosidade do mundo. E aqui já vai um spoiler para vocês. Eu já falei em várias outras lives. Gente, por isso que cada vez mais o mindfulness é uma ferramenta que as pessoas têm encontrado como um caminho de regulação e de autoconexão novamente. O que é o mindfulness, gente? É a atenção plena. É a gente conseguir se manter no presente, tá? Então não é, mas eu não consigo meditar. A gente não tá falando só de meditação. Meditação é uma forma de mindfulness. Mas é como eu consigo me trazer na presença, que é o que eu tenho quando eu nasço. E é o que os pais tiram da gente. Quando a gente nasce, quando o bebezinho nasce, ele é completamente presença. Completamente presença. Então ele sente fome, ele vai falar da fome. Ele sente frio, ele vai falar do frio. Ele não vai falar porque ele não fala. E ele não vai saber exatamente o que é. Ele vai sentir uma angústia. Mas ele é só presença. A criança é só presença. A criança é só o aqui e o agora. E o que a gente fala? Tá doido?
porque amanhã, não sei o que, não sei o que, se você fizer isso hoje, amanhã, como que você vai ficar aqui brincando, sendo que a gente tem tanta coisa para... Onde você viu? Para de ficar pensando na sua fome, pensa lá que daqui a pouco você tem uma prova... A gente vai fazendo isso com a criança o tempo inteiro. Ela não pode ficar no presente. Ela tem que pensar só no futuro. Ela tem que ficar pensando no futuro. Ela tem que ficar pensando no futuro. Olha o que você fez. A gente leva a criança o tempo todo pro passado e pro futuro. A gente nunca deixa ela viver o presente e estar ali no presente com ela. Porque nós não estamos no presente. Então a gente vai tirando. E a gente desconecta a criança totalmente de si mesma. Desconecta a criança das suas emoções, das suas necessidades, do presente, da presença e leva ela de novo pro caos, que é o futuro ou o passado. E a gente faz com que essa desconexão toda crie esse sistema que está o tempo todo desequilibrado, bombando, produzindo, liberando adrenalina, cortisol, desequilibrando os organismos. Por quê? Porque lá na frente vai ter um problema. Porque, nossa, eu fiz isso errado lá no passado. Entende? E a presença, que é onde eu posso atuar, que talvez aqui não tenha problema nenhum, eu tô bem, tá tudo bem. Eu não consigo me conectar. Tá? Então, essa inconstância, né? Não poder estar constantemente vivendo o que é para ser vivido, e sim estar constantemente no futuro ou no passado, né? Acho que é muito mais essa falta de presença mesmo, ela é super prejudicial. E o Mindfulness consegue fazer com que a gente volte para cá e nosso organismo se perceba, tá tudo bem, não tem risco aqui agora, aqui você está bem, é aqui que você consegue atuar, né? A gente só consegue agir no presente, mas a gente ensina os nossos filhos desde pequenininho a viverem lá no futuro ou viverem no passado, onde eles não conseguem atuar. E aí começam os grandes dramas, né? Então, agora, esse capítulo vai ser sobre isso. O quanto a gente precisa trazer ferramentas, conhecer ferramentas, e esse capítulo é maravilhoso para nós, mães e pais, e babás e professoras, e tios e tias e avós, que pensamos, tá, Alci, mas como é que eu ajudo meu filho a se autorregular? Tá, Alci, mas como é que eu... Exemplo. Ah, mas eu não sei me autorregular. Então vamos ouvir esse capítulo? Ele vai falar como que a gente busca essa regulação. Como que a gente busca esse equilíbrio. O que é uma regulação, gente? É quando nós estamos equilibrados, quando nós estamos tranquilos. O cérebro da criança, ele aprende pelos neurônios espelhos, principalmente. Então, se eu estou... A criança tá lá, teve uma explosão emocional, que a gente também vai falar bastante sobre isso. Teve uma explosão emocional, típica de um cérebro imaturo, tá? E aí, vem alguém, um adulto cuidador, que é quem tá ensinando pra ela o que é tudo isso, que tá ensinando pra ela como que lida com todas as coisas que acontecem com o organismo dela. Esse adulto vem aqui e se contamina com essa explosão emocional, ou seja, a explosão emocional do meu filho faz com que eu exploda emocionalmente. Por quê? Porque eu tenho traumas, senão eu não explodiria emocionalmente a partir de uma explosão emocional da criança. Como eu tenho feridas abertas com relação a essas explosões emocionais, eu também explodo. E aí, o que o neurônio espelho dela vai fazer? Continuar explodindo. Porque ele vai olhar pra esse aqui e vai dizer, opa, é isso mesmo, é perigoso, é raiva mesmo, é medo mesmo, E aí não tem como se autorregular. E aí a gente fala pra criança, respira, se acalma, acho que nós não temos exemplo nenhum de calma. Não temos exemplo nenhum de uma respiração equilibrada, não damos exemplo nenhum de um bioquímico funcionando aqui de uma maneira tranquila, pra esse cérebro poder se espelhar. Imagina, explodiu emocionalmente, medo, raiva, angústia, fome, seja o que for. Explodiu. Aí vem um cuidador equilibrado. Ai, que ótimo, de novo. Esse aqui não é o melhor tripé, tá? Já vou dar um feedback pro meu cunhado. Vem, então tá, explodiu. Vem um cuidador aqui. Ah, ele precisa de uma travinha ali, ó. Vem o cuidador aqui, equilibrado. Ele tá assim, ó. Aí vem o cuidador aqui, equilibrado. E vem até esse serzinho explodindo, que não sabe o que fazer com nada disso, porque ele não tem o córtex pronto, com ferramentas, com repertório, com nada. E aí vem alguém aqui e fica do lado dele, simplesmente sendo exemplo e dizendo, tá tudo bem. E aí esse cérebro olha pra cá e fala, opa, tá tudo bem mesmo. Ó, realmente, ó, tá tudo equilibrado. Ah, entendi, então tá bom. Entende? Os neurônios do espelho, eles olham para um outro cérebro que está ali do lado dele como sendo a referência e diz, nossa, realmente, parece que não tem perigo, ela tá tranquila. Nossa, realmente, parece que não tem perigo, a respiração tá calma. Ah, é nessa respiração que eu vou me espelhar e me equilibrar. Ah, entendi. Então essa respiração aqui se autorregula com essa respiração aqui. Mas se essa respiração aqui também tá ofegante, nervoso, com raiva, com quem que ele vai se espelhar para se regular? Não tem como ele se regular sozinho, ele não tem os caminhos para isso ainda.
Então, nós precisamos encontrar os nossos caminhos de autorregulação e equilíbrio para ser exemplo para os nossos filhos de como eles se autorregulam e se equilibram. Seja no momento em que eles estão explodindo e nós não deixemos os nossos traumas, as nossas feridas abertas serem tocadas por esses gatilhos aqui, porque a explosão emocional dos nossos filhos são gatilhos para as nossas. E aí a gente justifica, olha o que ele fez, você acha que eu não vou ficar nervosa com isso? Gatilho para você ficar nervoso. Se você sabe que é um cérebro imaturo, que está tendo uma explosão emocional naturalíssima desse processo imaturo de desenvolvimento cerebral, como é que você vai explodir por causa disso? É um gatilho para uma ferida aberta sua aqui, para um trauma. Vários traumas, né? Então, se a gente começa a se autorregular, se a gente começa a aprender os caminhos de autorregulação e de equilíbrio, a gente começa a ter cada vez mais repertório para ser exemplo para os nossos filhos. Seja no momento em que ele explode, seja no momento em que nós explodimos, mostrarmos esses caminhos que a gente usa, tá? Esses dias, eu tive uma super explosão lá em casa, super. Fiquei super nervosa. Teve um gatilho que eu deixei cair água quente de novo perto das meninas. Só que, lógico, né? Graças a Deus não chegou nelas, não queimou nem nada. Mas a hora que eu vi que a água quente caiu na pia da cozinha, elas estavam por perto, isso me despertou, né? Um gatilho gigantesco do trauma que eu vivi com o café na Aurora. E eu fiquei muito brava delas estarem ali. Eu gritei com elas, eu briguei com elas. Eu fui, assim, extremamente grossa, violenta nas minhas palavras. E aí eu fiquei com tanta raiva. E eu sentei no chão, comecei a gritar, assim, comigo mesma, né? Sem fazer um barulho tão alto, porque eu ainda tenho muita dificuldade de gritar. Mesmo no travesseiro eu tenho muita dificuldade de gritar. E aí eu peguei um potinho de margarina, que era de plástico, né? E bati, assim, com muita força, assim, no chão. Aí o Joaquim veio correndo, que foi, mãe? Eu falei, filho, eu estou batendo que não quebra. Me deixa pôr a minha raiva pra fora. E ele falou, então tá bom. E saiu e falou, vamos meninas, deixa a mamãe. E eu achei aquilo tão legal da parte dele, né? Tipo, vamos meninas, deixa a mamãe que ela precisa colocar a raiva dela pra fora. E eu sempre ensinei pra ele, assim, filho, a gente precisa ir buscando caminhos de como fazer isso. Cada vez mais a gente vai ter caminhos mais conscientes, mais equilibrados, mas enquanto a gente ainda não tem, enquanto os nossos membros ainda estão encharcados, né, de energia, porque o nosso batimento cardíaco acelerou, mandou sangue para os membros e a gente não sabe o que fazer, ok você bater em alguma coisa que não quebre, ok você jogar alguma coisa que não estrague, que não machuque ninguém, não machuque você mesmo, não estrague o ambiente. É o que a gente vai conseguindo. Aos poucos a gente vai construindo novos caminhos, na respiração, no mindfulness, né, na concentração. Mas enquanto ainda é físico e você precisar, não tem problema. E eu achei legal da parte dele, mas depois eu ainda fiquei me sentindo mal. Por quê? Que dentro de mim, ainda, demonstrar essas emoções é ruim, é negativo. Então, por mais que eu fale pra ele, demonstre, quando eu demonstro eu me sinto mal ainda. Então, quanto eu ainda preciso curar essas feridas? Pra realmente acolher as emoções dele quando ele demonstrar. Né? Se eu me cobro ainda de conseguir olhar para as minhas emoções sem culpa, sem achar ruim, sem me sentir mal, é porque eu ainda cobro eles. Enquanto eu ainda estou me cobrando, eu não vou conseguir acolhê-los de verdade, né? Então, o que aconteceu com você para ser quem você é hoje? É importante a gente olhar para isso, é importante a gente curar isso, cobrir essas feridas de novo, né? Não cobrir no sentido de tapá-las, é curar essas feridas, deixar criar casquinha, cicatriz, essa casquinha sair, a gente massagear essa casquinha para não virar queloide, a gente aceitar essa cicatrizinha como uma forma que ficou ali uma marquinha, mas que já tá curada. Né? A gente olhar para tudo isso é muito importante para a gente conseguir realmente acolher os nossos filhos, né? O jeito que eu me senti mal por ter agido daquela forma, por ter sentido tudo aquilo, por ter ficado com tanta raiva, por ter demonstrado aquela raiva no choro, no tapa no potinho de margarina, no que for, eu me senti tão mal com aquilo que eu fiquei pensando depois, mas peraí, não é isso que eu falo pro Joaquim que ele pode fazer? Então, na verdade, eu falo, mas na prática eu não acolho. Porque eu não tô me acolhendo. Então, se eu não me acolho, eu não acolho eles. Se eu me cobro de não errar, gente, eu não consigo acolher os erros dos meus filhos. Se eu me cobro de um jeito... Se eu me culpo, eu não consigo não culpar meus filhos. Entendam, vai ser sempre reflexo, tá? Por que será que eu ainda não consigo lidar com os erros? Porque você não lida com os seus. Por que será que eu ainda não consigo ficar tranquila quando eles explodem? Porque você não fica quando você explode. Começa sempre na gente. Sempre na gente, tá? Por isso que é tão importante a gente entender de traumas, reconhecer os nossos traumas, acolhê-los,
ajudá-los a serem curados, essas feridas que estão abertas, a gente ajudando e fechando. Não é rápido, não é fácil, mas é importantíssimo para a gente poder estar saudável para conseguir acolher os nossos filhos. Legal? Com certeza já são 11 horas, né? Quem aí pode me dizer o horário? E começamos então, retomamos o nosso livro, O que aconteceu com você? É o nosso estudo de agora. Quem gosta de estudar ou quem quer entender mais sobre criação consciência, sobre criação consciente, que é uma criação consciência, sobre por que o afeto, o amor, a amorosidade, o carinho é extremamente, obrigada, Paty, extremamente importante para o bom desenvolvimento cerebral, sobre quem você é hoje, etc e tal, já vai lá no meu YouTube, é o Sônia Andrade Oficial. Procurem lá que tem todo o estudo do primeiro livro que a gente fez inteirinho aqui com vocês. Eu li página por página do livro chamado Por que o Amor é Importante, Neurociência Pura. E aí, agora, continuem estudando com a gente o que aconteceu com você, que a gente tá falando sobre trauma também, neurociência pura. Vocês vão entender sobre vocês e sobre a criação dos filhos de vocês, principalmente os desafios que a gente tem na criação deles. Por mais que a gente queira ser respeitoso, amoroso, consciente, etc., a gente ainda vai ter muitos desafios por causa disso. Aconteceu muita coisa com a gente no passado, assim como aconteceu com todas as gerações. Antigamente muito pior, as coisas estão melhorando, mas o que nós queremos agora é que a gente não precise ir melhorando uma coisinha de cada vez. A gente já pode assumir uma responsabilidade e dar saltos aí nesse processo, né? Que bom que vocês estão contentes de retornar dos estudos. Eu também tô. Emily, obrigada, né, por ter me apoiado aí. Paty também. O pessoal conseguiu ficar do começo ao fim. Quem não conseguiu ficar do começo ao fim vai ficar salvo. Vai estar no meu YouTube também, tudo organizadinho na playlist. E encaminhem essa live para o maior número de pais e mães que vocês conseguirem, para convidá-los a estudar com a gente. Quanto mais, isso é uma coisa que eu aprendi, assim, que pra mim ficou gritante no acidente da Aurora lá no hospital, é que não adianta eu querer por conta, só o meu círculo, lidar com a educação consciente, etc. Os meus filhos vão ter muitos desafios no mundo se eu não ajudar essa informação a chegar para cada vez mais pessoas. Hospitais, escolas, qualquer instituição, qualquer núcleo familiar, qualquer pessoa que os meus filhos convivam, precisam saber disso. Qualquer pessoa, qualquer núcleo. Então a gente precisa levar isso para o maior número de gente possível, tá? Precisa, gente. É nossa responsabilidade enquanto pais dessa geração. Então me ajudem, por favor. Mandem para as pessoas que são pais, mães, vós, avós, etc, tá bom? Tá tudo gravado no YouTube. Isso aí, Emily. Alcione Andrade Oficial, tá bom? Beijos. E quarta que vem, às 10 da manhã, tamo aqui, continuamos firme e forte, tá bom? É isso. Até mais, gente. Brigadão.